Nação, este sábado foi marcado pelo último treino do Flamengo antes do jogo com o Cuiabá, válido pelo Campeonato Brasileiro, pela viagem até a capital mato-grossense e pela despedida de uma joia revelada aqui no Ninho do Urubu. E por falar em jovem promissor, Lohan foi relacionado por Jorge Sampaoli pela primeira vez. Veja só como foi o dia do Mengão. Ainda pela manhã, o Flamengo informou que concluiu a venda de Matheus França para o Crystal Palace da Inglaterra. Foram 53 jogos, 9 gols e 2 títulos com o manto, o da Copa do Brasil e o da Libertadores, ambos em 2022. A nação te agradece e te deseja muito sucesso, cria. Vale lembrar que Gabi e Arrascaeta estão suspensos e não viajam, assim como Eric, Léo Pereira e Felipe Luiz, que são baixas por questões físicas. O Lohan está na área, hein, nação? A joia de 17 anos ficará à disposição de Jorge Sampaoli pela primeira vez. Recebida com festa, a delegação rubro-negra já está concentrada no hotel em Cuiabá. O Flamengo e a equipe da casa encerrarão a 18ª rodada do Brasileirão a partir das 8 horas da noite, horário de Brasília, deste domingo. A transmissão na Flá TV+, começa às 5h30. 30 minutos depois, o sinal abre no YouTube e também no Facebook. Conto com a sua audiência, hein? Você acha que alguém ainda tem chance de disputar o título com o Botafogo? Só o Flamengo. Pelo elenco que o Flamengo tem. Por que eu estou dizendo isso? O Flamengo amanhã vai entrar em campo contra o Cuiabá, neste domingo, 8 da noite, com a provável escalação. Matheus Cunha, que é o goleiro titular, Wesley, que é o lateral titular, Pablo, que é zagueiro reserva, Davi Luiz, que é titular, mas pode virar reserva, e Ayrton Lucas, que é titular, mas tem o Felipe Luiz por ali, que, né, sabe como é que é. Felipe Luiz, um grande jogador. Thiago Maia, que era titular, mas parece que está virando reserva. Vitor Hugo, que é reserva, mas tem bola para ser titular. Certo? Gerson, que é titular. Aí você não abriu o olho e vai para o banco. Luiz Araújo, contratado recentemente. Pedro, o Pedro vai jogar, hein, galera? E Cebolinha. Vocês viram a escalação do time do Flamengo? Que não terá Arrascaeta e Gabigol suspensos. O Léo Pereira sentindo uma lesão na coxa. O Felipe Luiz também. O Pulgar se recuperando de lesão. Olha a qualidade, a quantidade que tem esse elenco do Flamengo. Então, minha gente, eu acho que só o Flamengo, Carlos Humberto, tem chance. Mas é uma chance mínima, porque o Botafogo vai ter que fazer tudo errado, mas vai ter que errar muito. Se errar uma vez não vai dar, se errar 2 vezes não vai dar, se errar 3 vezes não vai dar. Vai ter que errar 4 vezes para frente para perder esse título. Eu, sinceramente, não acredito que o Botafogo perca esse título do Campeonato Brasileiro. Pela fase do time, pelo que o time vem fazendo, pela distância que foi obtida, eu acho que o Fogão já levou essa. Mas é claro que o torcedor fica apavorado em ouvir essas coisas, falar vai zicar e outras coisas mais. Mas para zicar vai ter que fazer muita força, hein? Tem muitos jogos ainda, Deus. Estou ouvindo isso faz tempo, desde o início do campeonato. Tem muito jogo ainda. E as rodadas vão passando. E a diferença do Botafogo, ela mantém ou ela aumenta. Agora é de 12 pontos. Vamos supor que o Botafogo perca para o Cruzeiro neste domingo. Perdeu para o Cruzeiro. Tá? E o Flamengo vence o Cuiabá. Ok. O Flamengo ficará a 9 pontos do Botafogo. Caso isso aconteça. 9 pontos. É muita coisa. Vai ser difícil tirar. Não estou dizendo que é impossível, mas que eu acho muito difícil, eu acho. Pelo que o Botafogo vem jogando, pelo que vem apresentando, pela regularidade, pelo trabalho que foi feito e está sendo mantido. Lucas Silva, Cuiabá ganha esse jogo de amanhã com o gol do Daverson. Essa é uma atração do jogo. O Daverson, que fez o gol do campeonato da Libertadores do Palmeiras, o tricampeonato,
em cima do Flamengo em 2021 e estará em campo, né? Então é realmente uma atração à parte, mas sinceramente, embora o Cuiabá esteja fazendo um ótimo campeonato, o Flamengo vai com o time amanhã que é forte, hein? Cuiabá terá o Daverson, o Flamengo terá o Pedro. Pedro vai jogar, galera. Depois de uma semana com tanto disse-me disse, confusões que realmente aconteceram, uma crise, Pedro agredido no sábado passado, no vestiário, depois de delegacia, boletim de ocorrência, demissão do preparador físico, Pedro falta na segunda-feira no treinamento. Na terça-feira ele se representa, aí ele é punido pela diretoria, afastado do jogo com o Olímpia e multado no salário, aí ele volta a treinar, Gabigol suspenso, ele vai para o jogo amanhã, e aí é o seguinte, Pedrão, a chance de acabar com tudo e não deixar nenhuma contestação, nenhuma brecha, é em campo fazer o que você sabe, Pedro. Jogar bem, fazer gols, se dedicar na marcação, coisa que o Sampaoli pede para você fazer na pressão, mas você tem dificuldade para fazer isso, é a sua característica, mas você tem que se empenhar mais para conseguir fazer isso, né? E fazer gol, Pedrão, mandar a bola para a rede. Aí não vai ter nada que possam falar. Aliás, o Benfica chegou ao Flamengo com uma proposta de 18 milhões de euros pelo Pedro, que não foi respondida, né? O Flamengo, que não está numa situação financeira ruim, acha o seguinte: para tirar o Pedro do Flamengo, tem que pagar a multa do Pedro, que é algo em torno de 50 milhões de euros. Então, se o clube depositar a multa do Pedro e acertar um contrato com ele, ele vai embora. Palavras do presidente Rodolfo Landim, numa entrevista na última sexta-feira, na inauguração do Museu do Flamengo. Então é isso, né? Se quiserem tirar o Pedro do Flamengo, terão que fazer uma oferta astronômica, porque ele é um jogador muito importante, valorizado, que todas as equipes gostariam de ter. O Flamengo tem, pagou caro por ele, ele tem contrato até janeiro de 2027, com essa multa estabelecida, e para tirar o Pedro do Flamengo vai ter que pagar essa multa. Vamos ver se o Benfica chega lá. Se chegar lá, de repente, dá negócio. Palavras do presidente Rodolfo Landim. Um dos assuntos recentes foi aquela fumaça que aconteceu no Flamengo quando o preparador físico argentino socou o Pedro, um astro do Flamengo. Todo mundo já sabe o que aconteceu, ele foi demitido, enfim, o Pedro está nesse negócio, vai, não se sabe o que vai acontecer com ele nas próximas horas, nos próximos dias. E a pergunta que a gente fazia aqui no corredor era, olha, o Flamengo adotou a seguinte medida: demitiu, não poderia ser diferente, o preparador físico e manteve o professor Sampaoli. Tem que sair a comissão técnica inteira. Outros entendem de forma diferente. Discutimos muito sobre isso aqui. Eles são amigos de muitos anos, isso não vai dar certo. E aí estou com o Flávio aqui, a gente estava falando sobre isso e vamos falar um pouquinho mais para você também. Flávio, foi embora o professor de educação física, o preparador físico, e ficou o professor Sampaoli. Essa foi a decisão, pelo menos que a gente conhece oficialmente, do Flamengo. O que você achou? Olha, Vanderlei, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os caras são amigos, devem continuar sendo amigos, apesar da bobagem que o preparador físico fez, e aí ele esbarra também no Sampaoli, claro que esbarra, mas o Sampaoli não fez nada, né? Não tem nenhuma razão para demiti-lo, a menos que ele dissesse, não, se ele saiu, saiu junto, aí não tinha jeito. Não demitir o preparador físico estava fora de qualquer contexto, tinha que ser demitido. Acho que até ele sabe disso. E tem o filho dele também, né, que nessa roda toda entrou. Não teria também porque demitiu o filho dele. São coisas separadas. Então acho que o Flamengo agiu na cota certa, no ponto certo, está esticando um pouquinho mais. Puniu o Pedro também, que na verdade cometeu uma indisciplina quando se nega a continuar fazendo o aquecimento.
porque ele não gostou da alteração. Não é a missão, a função do jogador, ele teria que cumprir a parte dele profissionalmente. Quando ele falhou profissionalmente, ele acabou também sendo passível de uma multa, que ele foi, e foi afastado de um jogo que também não prejudica muito o Flamengo. É um jogo, teoricamente, no Maracanã, contra o Olímpia, vencível. Aí a gente não sabe o que acontece exatamente, mas é um jogo que dá para você criar uma puniçãozinha, né? Se é um jogo com Palmeiras no Allianz Parque, aí já a gente pune depois e tal. Mas esse é um jogo que, dentro da normalidade, está tudo na cota certa. Horas depois daquela confusão toda, o São Paulo foi muito criticado porque ele foi para a coletiva, muita gente entendia que ele não deveria ir para a coletiva, não tocou no assunto e não foi, segundo aqueles mais próximos, solidário ou ficou em silêncio horas depois. Isso realmente aconteceu. Mas eu queria só colocar uma pitadinha, porque eu acho que para ele ficou muito difícil. É aquilo que você destacou agora. Um parceiro de muitos anos arranja essa confusão. Porque amigo tem algumas coisas importantes. Amigo tem algumas missões a cumprir. Primeira delas, não arranjar problema para o amigo. Essa é uma missão naquela cartilha de amigo, é um dos artigos mais importantes. Se é um grande amigo, não arranja confusão para o seu amigo. Pelo contrário, tenta facilitar a vida do seu amigo. Então, o que o preparador físico fez foi exatamente o oposto. Arranjou um pipinão para o professor Sampaoli, um técnico importante, trouxe com ele toda a comissão técnica e o cara faz uma grande bobagem como essa. Eu não sei qual foi exatamente o gatilho, o que ele ouviu do Pedro, mas isso não justifica, não poderia nunca ter dado um soco no Pedro, jogador do Flamengo. Então, eu acho que o São Paulo ficou numa posição apertadíssima, ele só pôde se manifestar horas depois, e mesmo assim, claramente, a manifestação dele foi escrita por alguém que pensou o que dizer. E aí muita gente entendeu que não tinha sido suficiente aquele lamento do professor Sampaoli. Mas claramente ele não aprovou isso. Resta saber como fica, a gente não tem essa informação plena, a relação entre Pedro e Sampaoli. A gente não sabe exatamente como fica, se isso terá desdobramento ou não. Mas a decisão do Flamengo me pareceu perfeita. E também no Sampaoli. Porque é aquele negócio, é amigo de tantos anos, mas você não pode se responsabilizar por aquilo que o seu amigo de tantos anos faz em algum momento da vida. Você pode hipotecar solidariedade, oferecer o ombro, por exemplo, mas você não pode pagar pelos erros dele. Na verdade, nem pelo filho, né? Às vezes o que seu filho faz, você não tem culpa. Como o menino preparador físico que trabalha na comissão técnica não foi punido com justiça. Você falou da relação Pedro-Sampaoli. É claro que ela vai ficar estremecida, eles nunca serão amigos, irmãos, e nunca andarão de mãos dadas pela praia de Copacabana. Mas eu entendo que se não aparecer alguma coisa interessante para o Pedro sair, ele tem um contrato a cumprir, o Sampaoli também, e eles vão acabar convivendo, que é o que importa. Você tem muita rodagem, muita experiência como repórter, e você sabe que nos grupos, né, e muitos deles ganhadores, nem todos são amigos, alguns nem se toleram direito, mas você convive em nome do todo. Eu não acredito que o Sampaoli vai boicotar o Pedro, se ele precisar do Pedro, ele vai colocar o Pedro para jogar, e não é porque ele é amigo do Pedro, é porque ele precisa. Ele depende do funcionamento do time para que o trabalho dele tenha um progresso, tenha um sucesso, tenha uma renovação, né? Então, se ele precisar do Pedro, daquela característica, do jeito que o Pedro seria útil, o Pedro vai entrar e vai fazer. Se o Pedro não cumprir, também eu não acho que seria profissional e ele não fará isso. Se ele entrar e tiver a oportunidade, não vou marcar um gol para prejudicar o São Paulo. Não acredito também nisso. Então todo mundo vai cumprir sua parte, não serão amigos, não vão trocar sorrisos, não vão se convidar para o mesmo churrasco, pode ser? Para o mesmo churrasco. Mas eles vão conviver e com o passar do tempo o episódio vai ficando mais lá atrás, não será esquecido, mas vai acabar acontecendo um convívio normal, profissional, respeitoso, e acabou, e vida que segue. Uma proposta que foi recusada pelo Flamengo, pelo Pedro, pelo atacante Pedro. Uma proposta do Benfica, o que mostra a força do Flamengo no mercado. O Flamengo simplesmente não aceitou. E está certo fazer isso.
O Pedro é um jogador que tem um valor de mercado X. O Benfica chega com uma proposta de 18 milhões de euros por 80% do jogador. Não tem por que o Flamengo aceitar. Não precisa aceitar. Tá certo? Que o Benfica pague aquilo que é justo. Veja, o Benfica perdeu o seu atacante, Gonçalo Ramos, está indo para o Paris Saint-Germain, né? Foi titular, inclusive, de Portugal em determinado momento na Copa do Mundo, marcando 3 gols na partida contra a Suíça, né? Jogo que Portugal massacrou a Suíça e tal. E dessa forma abriu-se uma vaga ali no ataque do Benfica. Eles olharam para o Giménez, como trouxe o Mauro César, essa informação, né? Jogador do Feyenoord. O Feyenoord pediu 40 milhões de euros pelo Giménez, né, que é um jogador mexicano. E aí olham para o Flamengo e fazem uma proposta de 18 milhões de euros pelo jogador. E o Flamengo diz não. Simplesmente nega essa possibilidade de ver o Pedro com a camisa do Benfica. Tá certo o Flamengo, foi o que eu disse. Isso mostra, assim, que só dá para tirar jogadores do Flamengo pagando a multa. O Flamengo, assim, o que eu falava sobre o Zenit, eu falo sobre o Flamengo. O Flamengo não é um clube vendedor, gente. O Flamengo é um clube que vende, quando necessário, jogadores da base. Aconteceu com o Matheus França, anunciado pelo Crystal Palace. Mas não é um clube vendedor. Pedro está, inclusive, relacionado, tá, para o jogo entre Flamengo e Cuiabá, que vai ser disputado neste domingo, às 8 horas da noite. O jogador está relacionado para essa partida. Deve ser titular, uma vez que o Gabigol está suspenso. E vida que segue, meus amigos. Já cansei de falar aqui sobre essa história do Pedro, tá? A informação o Flamengo recusou uma proposta pelo Pedro. O Benfica olhou assim, do alto da sua arrogância, e chegou falando, tem uma treta lá no Flamengo. Vamos lá tirar o centroavante deles. E chega qualquer cara minguar. E não é assim que vai funcionar, né? Quando levou o Jorge Jesus, pagou a multa rescisória. Bem verdade que a multa rescisória é muito mais baixa do Jorge Jesus. Mas fez isso. Era só pagar a multa. No caso do Pedro, a mesmíssima coisa. Era só pagar a multa. Não pagou, não levou. Tá? Sobre o desempenho no campo, né? O Mário Monteiro, inclusive, preparador físico, trabalhou com o Jorge Jesus, com o Vitor Pereira, deu uma entrevista em Portugal e falou muito sobre o Pedro, né? Ele falou algo que a gente vem repetindo aqui no canal com enorme frequência, tá? Desculpa, pessoal. Desculpa. Vamos lá. Vamos seguindo aqui. Falou com uma coisa que a gente vem falando aqui no canal com enorme frequência, que é a falta de mobilidade do Pedro para marcar, para fazer marcação, pressão na saída de bola do adversário. Ora, para dar certo na Europa, tem de fazer isso, o jogador tem de fazer isso. O Mário Monteiro falou sobre as qualidades, evidentemente, do jogador, que são muitas, é um grande finalizador, todo mundo sabe disso, mas essa dificuldade que o Pedro tem de fazer marcação na saída de bola do adversário, eu acho até algo irritante para um jogador desse nível, um jogador de seleção brasileira que disputou Copa do Mundo, tá? Pô, precisa fazer marcação na saída de bola, precisa fazer pressão, e o Pedro irrita, porque ele não faz isso, né? Então, assim, mais ou menos o Mário Monteiro, nas entrelinhas, diz assim, não, que o Pedro é um grande jogador, mas que lhe falta alguma consciência tática, né? E isso é verdade. Agora, sem o Gabigol e a entrada do Pedro, que muda? Primeiro, isso aí, o Gabigol é um jogador muito mais aplicado taticamente do que o Pedro. O Pedro, todo mundo sabe disso, é um jogador mais de área em relação ao Gabigol, que vive uma má fase. O Pedro vive uma má fase, meus amigos. Então, é impressionante, né? Como um jogador que não tem consciência disso, que acha que não, eu sou maior, tal, por isso eu posso não aquecer, por isso eu posso faltar treino, nada justifica o soco na cara, mas o Pedro precisa se ligar, precisa se tocar. E o grupo precisa fazer isso com ele. O Davi Luiz já deixou claro numa entrevista que deu, que chamou a atenção do Pedro algumas vezes. E precisa fazer isso mesmo. Não só o Davi Luiz, outros líderes do grupo, mostrando a insatisfação de todos com essa situação.
Não estou falando aqui que o grupo tem de defender a agressão de Pablo Fernandes, nada disso. Mas me parece claro que algumas coisas não são toleradas. Dentre elas, falta a treino, ato de indisciplina e cobrança na marra de posição no campo, na escalação entre os titulares do clube. Isso não deve e não pode ser tolerado. E isso precisa ficar muito claro para o Pedro. Vamos lá, Natan, galera, zagueiro, que foi vendido do Flamengo ao Red Bull Bragantino. Quando ele foi para o Red Bull Bragantino, o Flamengo manteve um percentual dos direitos econômicos desse jogador e agora ele vai ser vendido pelo Red Bull Bragantino ao Napoli da Itália por 10 milhões de euros, mais de 50 milhões de reais. E o Flamengo hoje é dono de 12% dos direitos econômicos desse jogador. Isso quer dizer que o Flamengo vai receber aí um pouco mais de 1 milhão de euros, dá em torno de 6 milhões de reais. Ah, mas é só 6 milhões de reais. Pô, 6 milhões de reais caindo assim na conta do Flamengo. E sejamos francos, galera, eu gosto do futebol do Natan, mas acho que o Napoli está pagando uma grana alta por esse jogador que ainda não rendeu com a camisa do Red Bull Bragantino. O Porto Vitória, que é um clube pequeno do Espírito Santo, tem direito a 18% dos direitos econômicos aí desse zagueiro. Em breve, ele vai assinar um contrato com a equipe italiana, válido por 5 temporadas, beleza? No lançamento do museu lá no Flamengo, da Gávea, tá bacana demais. Inclusive, o Rodolfo Landim foi questionado sobre o assunto. Ele disse, na verdade, ele foi questionado sobre a possibilidade do Pedro deixar o Flamengo se transferir para o Benfica de Portugal, porque o jornal A Bola, um dos principais jornais lá da imprensa portuguesa, noticiou que o Pedro pode ir para o Benfica. E o Landim disse o seguinte, abre aspas, se o Benfica está interessado em comprar o Pedro, é simples, basta depositar a multa dele, conversar com o Pedro e tirar o Pedro do Flamengo. A gente tem um contrato com o Pedro e uma multa estabelecida. Vai lá, deposita o valor da multa, negocia com o jogador um bom contrato para ele, que eles tiram o Pedro do Flamengo, simples assim. E ele foi e finalizou. O assunto Pedro já está totalmente resolvido. Passado, já está integrado, treinando com a equipe. Vamos para frente. Vamos lá, galera. Muita gente vai me perguntar o valor da multa rescisória do Pedro. 60 milhões de euros, mais de 300 milhões de reais. E a gente sabe que o discurso do Landim é lindo, é maravilhoso, mas se chegar uma boa proposta financeira ao Flamengo, eu tenho certeza que o Flamengo vai vender o Pedro. O Pedro está totalmente sem clima lá no Ninho do Urubu. Isso não é o Venê que está falando. Isso são pessoas que convivem no dia a dia. Agora, o Pedro e o Sampaoli, eles terão a chance no domingo de, entre aspas, fazer as pazes. Por quê? Com o Gabigol suspenso, o Sampaoli, teoricamente, vai colocar o Pedro. Porque o Pedro é a reserva imediata do Gabigol. Se ele não colocar o Pedro, eu vou entender que, olha só, é um recado do Sampaoli ao Pedro, ó, eu não vou te usar. Mas eu espero que o São Paulo não faça isso. É o momento de dar uma chance ao Pedro, ele fazer as pazes com a torcida, faz um gol, comemora daquele jeito dele, sabe? Que a torcida tanto gosta. Eu acho que é o momento, chegou o momento para o Pedro fazer as pazes. E quem sabe reconquistar o bom clima e também a confiança dos torcedores do Flamengo. Porque nas redes sociais muita gente está contra o Pedro. E eu até entendo, mas eu não vou entrar nesse mérito, não vou entrar nesse debate nesse momento. Mas eu acho que o jogo de domingo contra o Cuiabá, com o Gabigol suspenso, é o momento ideal para o Pedro fazer as pazes com as redes, com o Sampaoli e também com a torcida. Gente, eu não estou dizendo que o Pedro é o culpado. Tudo bem, ele cometeu um ato de disciplina, já foi punido por isso e a vida precisa seguir. E agora, hoje, dia 4 de agosto, às 8 horas da noite, uma sexta-feira, eu falo para vocês, ponto final nessa história. Acabou, não dá mais. Assunto Pedro já era, agora é passado. Tudo bem que eu acho que o Pedro deveria explicar aquela nota oficial quando ele diz que recebe pressão psicológica há muito tempo. Que tipo de pressão psicológica? Eu até acho que ele deveria explicar. Mas pelo visto não vai. Então a vida precisa seguir. É isso. O Landim falou sobre isso lá no Museu do Flamengo na Gávea. Para finalizar o assunto aqui, o nosso vídeo, Rodrigo Caio e Pablo podem voltar a jogar uma partida como titulares. É isso mesmo, galera. Por quê? Para vocês entenderem. Léo Pereira, lesionado. Hoje ele nem foi a campo. Fabrício Bruno relatou dores musculares após o jogo, segundo uma pessoa da comissão técnica me relatou. Davi Luiz pode ser poupado pensando no jogo de quinta-feira contra o Olímpia. Por quê?
teoricamente, aí seria o único zagueiro da confiança do Sampaoli, bota aí entre aspas. Então, com isso, com Davi Luiz podendo ser poupado, Fabrício Bruno podendo ser poupado por conta dessas dores musculares e Léo Pereira lesionado, talvez seja a chance agora do Rodrigo Caio e Pablo. Pelo que me relatou essa pessoa da comissão técnica do Sampaoli, é isso. A ideia é essa e o treino desse sábado será super importante para ele bater o martelo. Muita gente vai me perguntar, Vini, quando foi a última partida do Rodrigo Caio? Eu vi aqui agora, dia 23 de abril, na derrota do Flamengo para o Internacional. Foi quando ele jogou 90 minutos. De lá para cá, só foi relacionado e não entrou em campo. E o Pablo vem jogando aí, foi contra quem? O Fluminense, se não me engano. Enfim, vamos aguardar.